Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar até as 19h05 para a gente começar a falar sobre o tema, para que mais pessoas possam entrar e acompanhar um tema tão importante. Se a gente está envelhecendo com qualidade de vida, de saúde. Meus amigos, boa noite. Hoje eu vou fazer um breve comentário. Eu estou num tratamento dentário, então tá ainda com incômodo na minha boca, então eu não vou falar tanto hoje. Mas eu não gostaria de deixar de trabalhar esse tema, porque ao longo desses últimos dias eu venho estudando bastante sobre saúde do idoso e as políticas públicas voltadas para esse atendimento desse público. E assim, me fez ter essa reflexão, né, que muitas vezes a gente não tem. A gente tem consciência de que a gente tem várias etapas e fases da nossa vida, desde que a gente é gerado, nasce, né? Tem a infância, tem a pré-adolescência, adolescência, fase adulta, fase do nosso envelhecimento, que é uma consequência natural. Mas muitas vezes essa condição do envelhecer, ela não é tratada da forma correta. Ela é negligenciada. Muitas vezes o que a gente percebe é a visão do idoso na velhice, só relacionado a idoso-doença, sendo que as políticas públicas voltadas para a saúde do idoso, para o envelhecer, toda a questão é voltada para uma atitude preventiva
em que haja que a autonomia desse ser que teve uma vida inteira, que fez as escolhas, que tem tanta experiência, tanta sabedoria, tanta coisa a contribuir ainda. E tem também a questão dessa autonomia e do desenvolvimento para o autocuidado. E a gente está no nosso país que ainda não dá importância para o idoso como ele merece. A gente ainda está num país em que os nossos idosos, na sua maioria, são vistos, são muitas vezes negligenciados nessa sua assistência, que mesmo com o Estatuto do Idoso em vigor desde 2003, a gente tem que, às vezes, lembrar, ou ele lembrar, ou o responsável por ele lembrar, que é um direito, é um dever e é um direito dele. Então, assim, a conversa hoje, gente, que como eu falei, eu não estou em condições de falar muito, mas, assim, a pergunta é: você está vendo, né, tendo já atos preventivos para ter um envelhecimento saudável? O que você, na idade de hoje, tem feito para preparar para a fase da sua vida, que é o envelhecimento? Por que se fala de envelhecer e de idoso só na hora que o idoso está incapaz ou está dependente, está vulnerável, está fragilizado? Por que a gente não toma consciência desde agora que as nossas ações, as nossas escolhas vão determinar uma situação que está aí, que está chegando, que a gente vai envelhecer, que a gente já está envelhecendo? No meu caso, né, que sou uma mulher madura, eu tenho que tomar medidas e posturas que promovam a manutenção da minha questão cognitiva e sensorial, da manutenção física e corporal, para que haja o quê? Menos desgaste ósseo, desculpa, nossa, não existe menos de jeito nenhum, viu, gente? Menos situações em que ocorra menor perda de musculatura. Por que preventivamente nós não procuramos profissionais, né, que são diversos na gerontologia, que estuda o envelhecimento, que não é só a parte de doença? E por que nós também não procuramos geriatras para tratar desse idoso? Então, é mais uma chamada no sentido de que envelhecer é um processo da nossa vida, em que o idoso tem a sua dignidade, merece dignidade, respeito, e ele tem que ser estimulado e cuidado a todo momento para a sua segurança, para o desenvolvimento do seu autocuidado, para a sua autonomia, que a vida dele não acaba porque ele simplesmente envelheceu, pelo contrário, o que a gente vê muitas vezes são idosos ainda sustentando as suas famílias, no momento que eram para eles terem sossego e colher os frutos de toda uma vida de dedicação, de esforço. Então, assim, o que eu quero perguntar é se nós estamos atualmente fazendo as escolhas certas para a gente ter uma qualidade de envelhecimento melhor. Isso inclui alimentação, isso inclui atividade física, isso inclui exames periódicos, isso inclui escolha de relacionamentos, a nossa parte de socialização e tantas outras. Quando vai casar, quando vai relacionar com alguém, quando o filho nasce, não tem todo um planejamento, gente. Quando tem essa criança que vai para a sua infância, na adolescência, ou vai iniciar uma atividade profissional, as pessoas
não sentam, conversam, orientam? Por que que nesse momento em que nós estamos lúcidos, em que nós estamos fortes ainda, não tem-se um diálogo, sabe, a respeito de um futuro próximo, um pouquinho mais adiante, de que tipo de vida que a gente quer ter para a nossa velhice? Nós precisamos sentar com os nossos entes queridos. Sejam pais, sejam mães, sejam tios, sejam pessoas próximas da gente, para poder perguntar como é que eles querem que seja conduzida a vida deles em relação à fase do envelhecimento. Que preparativos que a gente tem que fazer na casa, gente, reformas para dar segurança para esse idoso. Quem que vai ser a pessoa que vai estar supervisionando e no momento que houver uma dependência parcial ou total, que vai cuidar desse idoso? Quem são os filhos mais aptos para assumir ou quem vai assumir o pagamento de profissionais qualificados para estar acompanhando esse idoso? O que que tem no município de políticas públicas que acolham esse idoso para poder o quê? Ter acolhimento social, cultural, artístico, físico. Eu sei que quando os idosos chegam para a gente na atenção primária, tá? Eles têm prioridade no atendimento. A gente sabe que agora na pandemia eles foram primeiros a serem imunizados. Mas meu sonho agora que eu estou estudando tanto isso, é que realmente os idosos, as pessoas na fase de envelhecimento, que elas tenham a liberdade, a autonomia para fazerem as suas escolhas da sua vida, que eles sofram menos violências das inúmeras questões familiares, as questões políticas, que eles possam ter a liberdade de ir e vir garantidas, com facilidades, respeitadas, efetivamente. Então, assim, é muito bonito no papel, sabe? É muito bonito no papel. Mas o que a gente vê, mesmo tendo consciência, tá? Que a população está envelhecendo, que atualmente o envelhecer, daqui uma década, duas, vão ter mais idosos, porque os nascimentos, agora as famílias não têm mais uma renca de filho, né? Nem tem condição mais. E com a tecnologia, com tantas facilidades de exames e tantas outras coisas, a população está envelhecendo. E a comunidade, as políticas públicas, nós temos que tomar consciência que esse papel é nosso, que tem que começar conosco. A gente tem que assumir a responsabilidade de já pensarmos e agirmos voltados para a questão de pensar como é que eu quero envelhecer. Que recurso que eu tenho? Recurso financeiro, recurso de rede de apoio, recurso corporal, cognitivo. Quais recursos que eu disponho para escolher a forma de conduzir a minha vida? Porque longevidade, gente, longevidade é muito característica da qualidade de vida que a gente tem, tá? E assim também a gente precisa ver esses recursos aplicados de uma forma que realmente o idoso não somente sobreviva, mas que viva com qualidade. Então a minha pergunta é, você tem feito escolhas para ter uma qualidade de envelhecimento melhor?
Você e sua família têm sentado com o seu idoso. Quem que é o idoso? Que tem 60 anos ou mais. E aí você vai avaliar as atividades da vida diária em relação à independência e autonomia daquele idoso. Ele está na casa dele, a casa dele está preparada para essa nova fase do envelhecer, porque eu sei que quando é bebê, a casa é toda preparada para receber esse novo ser. Quando é adolescente também, quando é fase adulta também, mas e o idoso, esse lar? Essa casa ela está sendo preparada para receber ou adaptada para receber esse indivíduo com as suas limitações que vão aparecendo e que elas podem ser minimizadas ou postergadas se tiver um acompanhamento preventivo, se tiver um cuidado em que seja mais próximo, em que haja participação da pessoa na escolha. Esse idoso, ele está sendo respeitado, ele está sendo ouvido. Ou ele está tendo o seu parco recurso domiciliar e financeiro usado por outras pessoas que se acomodam, que pesam para esse idoso, que tiram o sossego. Ou esses idosos estão sendo deixados e abandonados em instituições, sem desmerecer, porque eu conheço instituições maravilhosas, com equipe multidisciplinar, que dão todo o suporte. Eu acho muito válido, mas eu questiono aquelas instituições e principalmente aquelas famílias que abandonam a sua referência inicial. Quantas vezes, como terapeuta e como terapeuta de reprocessamento generativo e também alquimista, né, em formação, que eu estou iniciando, alquimia, e que fala que a nossa família ela tem que nos preparar para a vida e para o mundo. Mas em hora nenhuma, em nenhuma das terapias, a gente fala para virar as costas para a nossa raiz. Pelo contrário, a gente fala que os pais querem que a gente esteja muito melhor. Porque lá na frente, quando a gente tiver que resgatar, a gente vai ter condições, sabe, de cuidar desses pais. Não de deixar a nossa vida, viver a nossa vida, para nos tornarmos pais dos nossos pais. Não é isso que é para ser feito, hora nenhuma. Mas para a gente ter condição, sabe, de dar dignidade, de dar conforto, de dar qualidade de atendimento, conforme necessidade, conforme o recurso que for necessário para os nossos pais. Então, assim, eu estou muito feliz, sabe, com essa oportunidade que a vida me deu, tá? Num trabalho que eu sou instrutora de formação profissional, em que me caiu, né, uma convocação com esse tema, em que eu pude estudar e pude atualizar e pude fazer essa reflexão. O que eu, na minha idade de hoje, já estou fazendo preventivamente para manter a minha lucidez, para manter a minha condição física, para prevenir comorbidades? Como que eu já devo, né, planejar para ter uma rede de apoios quando eu precisar e tiver as limitações que vão chegar? Quais são os profissionais que eu já devo estar procurando? Gente, o problema vai chegar uma hora que vai surgir. Por que a gente ainda está nessa de ficar só no curativo? Para que a gente vai cuidar de cirurgias e quedas que aconteceram? Por que a gente não previne antes nesses espaços? Por que a gente está deixando os nossos idosos sem um diálogo, sem uma participação na vida que é deles? Muitas vezes tomando as melhores decisões que a gente acha, sem ouvir o idoso, sem saber se é isso que ele quer, é o melhor para ele. Ele é a primeira pessoa que tem que participar desse plano de cuidados. É ele que define a vida dele.
Dá uma olhadinha também, sabe, nesse excesso de medicamentos que a gente está tomando ao longo da nossa vida. E que esses fármacos são drogas. São drogas que têm efeitos colaterais. Um medicamento nunca afeta um só órgão, ele vai afetar outros. E lá na frente, na fase do envelhecimento, vai trazer consequência para esses órgãos. E a gente vê esses idosos, tá? Com a renca, aquele monte, aquela caixa cheia de medicamentos. Será que precisa disso tudo? Será que não está numa hora de pegar e levar esse idoso para um profissional para avaliar alternativas mais naturais? Às vezes a dor está de dentro, sabe? Pelo desrespeito, pelo abandono, pela humilhação. E aí, quando a gente dá o empoderamento para esse idoso, ele acende essa chama e ele novamente toma conta da sua vida. Então, eu venho de uma faculdade federal e eu tenho um compromisso social muito grande. E dentro de uma das teorias que eu sempre fui trabalhada pela IFOA, na Escola Federal de Alfenas, Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, sempre promove o autocuidado. Então eu tenho a minha formação sempre muito voltada para o atendimento humanizado, para o estímulo do autocuidado. E a gente não pode se perder. Então hoje a chamada é essa, tá? Vamos escolher, lembrar que envelhecimento é um processo, é uma das etapas da nossa vida e que ela vai chegar. E que é melhor a gente estar preparado para quando essa fase chegar. E que nessa fase o melhor seria que a gente também tomasse posse, porque é nossa. E que isso fosse tido um diálogo anterior sobre as formas dessa assistência e desse cuidado. E que atitudes preventivas, elas são melhores do que as curativas. Por quê? Um idoso dependente, um idoso acamado, um idoso que requer cuidados intensivos, constantes, é trabalhoso, é uma vida, é sofrimento para ele, é sofrimento para a família. Então, gente, a mensagem é: vamos assim prevenir, vamos tomar conta da nossa vida, vamos ter qualidade de vida. Não dá para esperar acontecer para a gente tomar uma providência, tá? A gente tem que despertar antes. É preciso, sim, debatermos sobre esse tema do envelhecimento. Que o envelhecimento não é só doença, o idoso não é só o vovozinho, tá? Não tem que infantilizar o idoso. O idoso é um idoso, ele teve uma história de vida, ele tem toda uma experiência, ele tem toda história de sucessos e fracassos, é a vida dele, e ele tem vida, e ele tem que viver, não é sobreviver, é viver em plenitude na condição que ele está. E quando chegar, né, as comorbidades, as limitações, que elas sejam esperadas. E quando tiver uma condição que não tenha mais o que fazer, que forem tomadas atitudes paliativas, que não se perca a dignidade dessa vida. Tá? Fica aí a minha mensagem, o meu abraço. Fiquem com Deus, é um prazer estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz, porque mesmo meus pais não estando mais nesse plano terreno, meu pai faleceu muito novo,
tá? Com 59 anos. E ele viveu a vida do jeito que ele quis viver e foi muito feliz. E a minha mãe faleceu no ano passado, em dezembro, dia 8 de dezembro. E ela também foi muito bem cuidada, tá? A gente teve muito esse acompanhamento, né? E a evolução do Alzheimer dela foi muito rápido. Então, assim, mamãe passou uma dependência muito grande. E a gente também, mesmo à distância, tá? A gente se fez presente. Então, tá em paz em relação a isso é muito importante. E outra fala, muitas vezes não são as pessoas da família que vão ser as pessoas melhores para cuidar daquela pessoa, tá? Às vezes é um amigo, às vezes é um conhecido. Por isso é o idoso que tem que definir quem que ele quer que cuide dele. Quem que é a pessoa que ele confia. Quem que é a pessoa que realmente importa com o ser dele e não com o ter dele. É muito triste, sabe, quando tem o encerramento de um ciclo de vida em que as pessoas ficam disputando bens materiais, sendo que toda uma conquista de uma vida, de um trabalho, de conhecimento, de esforço, né, ela tem que ser revertida, gente, para nós mesmos, para o nosso bem-estar, para a gente fazer para a gente fazer para o outro. Porque quando se perde a saúde, gente, perde-se muita coisa, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até breve. Tchau.